Voltamos com a nossa conversa com Luiz Carlos Barbano, biógrafo oficial do Ronald Golias. Bom, Luiz, agora para a gente falar um pouco como foi a sua pesquisa, porque eu lendo o seu livro, eu vi que você cita ali vários textos de revistas, de jornais, algumas entrevistas. Você foi atrás disso, pesquisar, ou você já tinha um pouco desse material? Como é que isso funcionou? Eu não tinha nada sobre Ronald Golias, absolutamente nada. Esse trabalho, eu sempre falei que esse trabalho ele é um trabalho essencialmente jornalístico. Embora foi feito algumas entrevistas, mas ele é maciçamente jornalístico, base jornalística. Então, eu comecei a pesquisar e fui juntando material. E como eu te falei, né, eu resolvi escrever a biografia, não escrever artigos. E conforme eu pensei, bom, mas vamos começar a juntar material para ver se realmente vou ter fôlego material para escrever sobre uma biografia. Porque para eu viajar vai ficar um pouco difícil. Porque, na verdade, eu tenho uma outra atividade, que eu trabalho na Universidade de São Paulo aqui, tenho uma outra atividade lá dentro da universidade, e eu fazia esse trabalho só em momentos de folga. Então eu comecei a fazer o que seria mais fácil para mim, ou seja, você sentar de frente para o computador e começar a procurar informações na internet. E aí eu comecei a achar revistas, artigos de revista, que falavam um pouco, e cada artigo falava de um momento da vida dele. Então eu aprofundei mais essa pesquisa e colhi primeiramente tudo que eu precisava de informações para comprar, que falava dos Golias, para eu começar a ter uma noção do tamanho do material que eu ia ter nas mãos antes de fazer uma entrevista. Quando eu achei que já estava com uma quantidade razoável de material e que já tinha um certo peso, né, de informações, eu conversei com o Irineu Guattieri e ele então me deu o telefone da família, o telefone do Carlos Alberto de Nóbrega. E uma coisa que ele me falou muito, que foi por aí que eu comecei as entrevistas aqui em São Carlos, ele falou assim, mas aqui em São Carlos você tem que entrevistar. Você tem o Mahara, que também foi um grande amigo do Golias, e você tem o Creed. Eu falei assim, como assim tem o Creed? O Creed é um personagem? Eu falei, não, o Creed é um personagem, mas ele existe, ele é real. Ele mora aqui em São Carlos. Eu falei, não acredito. Eu falei, pois é, me deu o endereço e eu fui para lá. A minha primeira entrevista foi com o Creed. Né? O Euclides Gomes dos Santos. O Creed fala para a mãe, né? Isso, foi a pessoa que inspirou o bordão, né? Que ele era vizinho do Golias, era garoto como o Golias, e chamava Euclides. A mãe do Euclides não diminuía, né? Porque naquela época era mania chamar todo mundo por apelidos diminutivos, principalmente. E a mãe, em vez de chamar o Euclides por Euclides, ela chamava de Creed. E o Golias pegava esses lances, né? E começou a chamar ele de Creed, e cada vez que ele encontrava o Creed pelo caminho, falava, Creed, fala pra mãe que eu vou demorar, mas eu volto logo, e coisa do tipo, né? Então esse personagem, o Creed, esse bordão que originou de um personagem que foi muito, muito forte do Pacífico, que era usado pelo personagem Pacífico, o primeiro personagem que o Golias criou ainda na Rádio Cultura, né? Tinha como bordão uma frase que o amiguinho de infância falava diariamente com ele, né? E aí eu entrevistei o Creed. E a gente chamava ele de Creed também, né? A gente não chamava de Euclides, né? Eu digo chamava porque ele faleceu em 2015. O Euclides morreu logo um mês depois que eu lancei a biografia. Ele foi no lançamento da biografia aqui no Sesc, e um mês depois ele morreu, já tinha um câncer avançado. E, inclusive, uma coisa que me deixou muito feliz foi que a filha dele, no velório, falou para mim que o Euclides morreu feliz, ela disse para mim. Ele disse que ele ficou esquecido por décadas
E aí você veio e relembrou perante a comunidade são carlense que ele era o CRID, que ele existia, e aí ele ficou todo feliz. E aí, depois do lançamento do livro, ele começou a ser chamado para dar entrevista nas revistas, nos jornais, nos rádios aqui da cidade, e ele ficou muito famoso. Ele foi levado ao programa do Ratinho, né? Ele participou de um show dos Titãs aqui, porque os Titãs têm aquela música da televisão, né? Então, ele disse que isso tudo era graças à biografia. E eu fiquei muito feliz que eu ajudei a deixar alguém feliz, né? Então, depois, então, eu comecei a fazer as entrevistas. Eu fiz com o Creed, fiz com o Mahara, fiz com algumas outras pessoas de São Carlos, e entrei em contato com a família do Golias. Fui até a casa da família do Golias em São Paulo, conversei com eles, entrevistei, fiz contato com o Carlos Alberto de Nóbrega. Aí eu fui até São Paulo para conversar com o Nóbrega, não foi possível. Ele teve alguns imprevistos e não me recebeu. Enfim, as coisas depois começaram a acontecer. Então mas a base do trabalho, conversei também com o Fafi Siqueira, que trabalhou. Fafi Siqueira é uma pessoa que eu tinha interesse em visitar, porque ela não só era uma fã de Golias, que ela sempre disse isso em qualquer lugar que ela tenha ido. Que imitava ele também, né? Mas ela imitava Golias, né? Então eu falei assim, essa eu preciso entrevistar. Enfim, algumas entrevistas, inclusive ao seu Arlindo Golias, o irmão do Golias. Todas essas entrevistas foram extremamente importantes. Já são todos falecidos, né? Se eu quisesse fazer essa biografia hoje, ia ter uma dificuldade enorme, porque eles me facilitaram a vida imensamente. Foram essenciais para esse trabalho ser concluído. Mas a base jornalística tem um peso fundamental nesse trabalho. E o que mais te surpreendeu nessa sua pesquisa sobre informações dele? Eu vou falar duas coisas que, lendo o seu livro, me causaram surpresa. A primeira foi que o pavor que ele tinha de cheque, que não receber nada em cheque, só em dinheiro. E a outra foi que o Golias chegou a fazer papéis dramáticos na televisão também, né? É verdade. Ele começou na TV Cultura, né? Depois que ele foi para São Paulo, começou a trabalhar em alguns serviços paralelos, né? Trabalhou em banco, trabalhou como entregador de livros, aquelas coisas que apareciam ele ia fazendo. Depois ele foi trabalhar num banco, e nesse banco ele conheceu um grupo de pessoas que aos finais de semana eles eram aqualoucos. Eles faziam saltos ornamentais no clube de regatas Tietê. E ele era uma pessoa inquieta, porque a vida dele como bancário era um tédio, né? Porque ele não tinha esse espírito para bancário, né? Ele tinha alma de artista e não tinha jeito mesmo, né? E ele começou a acompanhar esses amigos estranhos, né? Que eram amigos estranhos, né? Que faziam umas loucuras na plataforma, né? Saltos malucos. E ele começou a gostar, falou assim, quando ele viu os amigos fazendo aquilo tudo, ele falou assim, isso é a minha cara, é isso que eu quero fazer. Quero me divertir trabalhando, né? E aí ele começou a fazer saltos ornamentais, treinar saltos, e entrou para o grupo de aqualoucos. E se destacou tanto que no final das apresentações as pessoas vinham até ele e falavam, nossa, você é muito engraçado, você tem que trabalhar em rádio, você tem que ser comediante, participa de um grupo, de um programa de calouros, você tem que ir para o rádio, na época ainda estava começando a televisão. Você tem que ir para o rádio era muito forte ainda, né? Principalmente na parte do humor. E ele foi tentar a sorte num programa de calouros na Rádio Cultura, e ele passou nesse concurso. Só que ele passou, o teste que ele fez foi para um teste de radionovela, ou seja, uma dramaturgia, um teledrama, né? Só que ele não tinha jeito para fazer coisa séria. Então, ele como um ator dramático, ele fazia as pessoas rirem, né? Cada palavra que ele fazia, porque o interessante dizer que os programas de rádio tinham auditórios. Então as pessoas que estavam ouvindo o rádio em casa, ela
tinha uma forma de ver o rádio, né? Ele ouvia o rádio, né? Apesar de que o Bonin disse que ele via rádio, né? Ele não ouvia, ele via rádio, né? Porque ele, conforme ele ouvia, ele ficava imaginando com os personagens, então ele via o rádio. Então as pessoas viam o rádio com a imaginação. E na rádio, onde estava acontecendo o programa, havia um auditório que literalmente via o artista fazendo aquilo tudo. Inclusive os testes, no programa de calor. E a cada gesto que ele fazia, cada expressão facial que ele fazia, ele mais fazia rir do que fazia chorar. Mas mesmo assim ele ganhou o concurso, ele foi aprovado e chegou a fazer alguns papéis dramáticos. Depois ele com a ajuda de artistas dramáticos, ele pegou um pouco o jeito da coisa para a dramaturgia, ele começou a fazer algumas peças que até comoviam as pessoas pela dramaticidade. Mas esse negócio do cheque também é uma coisa que ficou marcado, né? Ele começou trabalhando no banco, ele viu que tinha tantas pessoas de nomes famosos, tidas pessoas ricas e abastadas de São Paulo, que dava cheque sem fundo. Então ele ficou indignado de ver como é que essas pessoas tinham coragem de fazer esse tipo de coisa, né? E aí ele ficou com um certo trauma, porque nunca mais na vida ele quis receber cheque, né? E não recebia em cheque. Nem do governador lá do Natel ele quis receber em cheque. Enfim. E tem outras coisas, né, que o Golias, ele não gostava, ele tinha umas manias, né? Até na hora de gravar, certo de ficar, não ficava do lado esquerdo, tinha que ficar do lado direito. Então, ele era cheio de manias, totalmente cheio de manias. E para você, o que mais surpreendeu quando você foi descobrindo as histórias dele? Teve alguma coisa que você ficou mais surpreso em descobrir? O que me deixou admirado é que ninguém falava mal dele, nunca ninguém disse nada que desabonasse o Golias. O Miele um dia falou assim, numa entrevista, ele falou assim: olha, o que me impressiona no Golias é a qualidade de gente boa que ele é. Porque você pode perguntar para o padeiro, para o homem da banca de jornal onde ele frequenta, para o motorista de táxi, para o assessorista, para a faxineira, para o protagonista, para o coadjuvante, para o diretor, para o dono da emissora, para quem quer que seja, você não encontra ninguém que fala mal dele, que diz alguma coisa que desabone Golias. E de uma simplicidade impressionante, né? Ele não se dava conta do que ele tinha de importância, né, como artista. E ele era simples ao extremo. A esposa dele falava que ele era assim, parecia um franciscano de tanta bondade que ele tinha. Ele foi um dos homens mais ricos da televisão, que mais ganhou dinheiro na televisão. E na verdade, ele mais distribuiu o que ele tinha do que ele transformou em riqueza, né? Então, era uma pessoa que pensava muito nos colegas. Inclusive, tem uma história que também está no seu livro, que o Carlos Alberto de Nóbrega conta que um dia quis dar um aumento para ele, né? E ele falou para pegar esse aumento e distribuir entre os colegas dele, né? Exatamente. Ele falava que já ganhava o suficiente, até demais, mais do que ele precisava. Então, essa unanimidade de boa gente, como dizia o Miele, né? É que é uma coisa que mais me impressionou. Como é que pode uma pessoa que era o que ele era, que teve tanta fama, fez tantos programas. Olha, você vê, hoje em dia fala-se que um artista tem que ser multifacetado, polivalente, né? Mas mais de 50 anos atrás o Golias já era tudo isso. Com toda essa simplicidade, ele era um dos mais procurados, os que mais ganhava na televisão brasileira. Inclusive cantando marchinhas, né? Ele era muito facetado, como todo mundo diz aí que tem que ser hoje em dia, né? Ele cantava, ele dançava, tocava instrumentos, ele apresentava programa, ele fez 9 filmes, dos quais 5 deles foram como protagonista, os outros como coadjuvante, participava junto. Gravou 15 LPs, 15 discos, com músicas de carnaval, com piadas. Participou, algumas que ele gravou solo, a maioria ele gravou solo, algumas ele gravou junto com Chico Anísio, Jô Soares, Grande Otelo, José Vasconcelos, Ari Toledo, enfim.
é um cara que era polivalente há mais de 50 anos atrás, coisa que hoje se exige que o artista seja assim, ele já era isso há muito tempo. Para a gente encerrar esse bloco, a gente falou no bloco anterior da família Trapo, né? Esse realmente, a família Trapo, foi o maior sucesso da carreira do Golias, ou você acha que tem algum outro programa que aí se nivele na família Trapo? Olha, Rodrigo, eu acho que indiscutivelmente a família Trapo é um marco não só na carreira do Golias, como é para a televisão brasileira, né? Não tem quem não saiba que foi família Trapo hoje em dia, né? Em qualquer trabalho sobre televisão que você leia, você vai ter sempre a citação da família Trapo como um modelo, né, de programa, né? Inclusive até que deu origem a outros programas de televisão de sucesso, né? Como Sai de Baixo, Tomada da Cá, dizem que a Grande Família também tem muito do Família Trapo. E, enfim, sem dúvida nenhuma, foi um marco, foi o melhor momento, na minha opinião, do Ronald Golias. E foi um marco, não só na carreira do Golias, como na história da televisão brasileira. Outro que também foi muito importante, porque foi logo a seguir a Família Trapo, veio a Praça da Alegria. Também a Praça da Alegria tem outro programa que alavancou a carreira do Golias, e também é outro marco, né? Que é um dos programas hoje, ele se não entrou, está para entrar no livro de recordes, que é o programa de maior longevidade da televisão mundial, se não me engano, já atingiu esse ou atingiu ou está próximo de atingir. Enfim, mas tem um outro programa também que a gente não pode deixar de citar, que foi a Escolinha do Golias, que é outro marco na carreira do Golias. E é coisa mais recente, né? A gente está falando de Praça da Alegria, de Família Trapo, não a Praça é Nossa, né? A gente está falando de Praça da Alegria, que é um outro programa ainda, né? Muito diferente do que é hoje a Praça é Nossa, né? É bem diferente. Se você assistir a Praça da Alegria do início, com o Manuel do Nóbrega, você vai ver que tem uma diferença fundamental entre uma e outra, né? Embora tenha o mesmo perfil de programa, mas é diferente, não tem como não ser. Mas a gente fala agora de um programa que é um pouco mais recente, que você não precisa pegar um público tão idoso para se lembrar de uma Escolinha de Golias. Tanto é que para você o que mais marcou a sua infância é a Família Trapo. No meu caso é a Escolinha do Golias em 1990 exatamente. E 91, como tinha Nair Belo junto com ele ali, né? Com certeza. Nair Belo são duplas que o Golias fez que ficaram na história da televisão brasileira, né? Nair Belo e Golias, Hebe Camargo e Golias, né? E o Carlos Alberti e Golias, são duplas que ficaram na história da televisão brasileira e que em qualquer lugar que você consulta sobre a história da TV, está lá esses programas, não tem como não negar isso. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui, o Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.